Define parameters of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Bem-vindos. Aqui quem fala é Carlos Henrique Santos. Estamos começando mais um Café com a Jenny, o podcast que vai audaciosamente acompanhar o USS Voyager em sua odisseia pelo quadrante Delta. Comigo aqui mais uma vez a primeira graduada dos Pampas na Frota Estelar, Roberta Maná. Bem-vinda, Roberta. Alô, pessoal. Buenas. O episódio dessa semana é o sensacional Phage. O Phage é o 5º episódio da primeira temporada. A Voyager investiga um planetoide rico em dilítio, mas tudo não passa de uma armadilha para que alienígenas roubem os pulmões de Neelix. Primeira aparição dos Vidianos na série. Pena, inclusive, que os Vidianos não ficaram com os pulmões do Neelix. Não é isso que está escrito no livro, tá, pessoal? Não é isso. Essa daí é uma observação minha. Eu atrapalhar essa observação. Pois é, estamos aí começando mais um episódio. Esse vai ser um episódio totalmente Neelix. Aí, tá animada para um episódio 100% Neelix, Roberto? Nossa, que coisa bem boa falar deste ótimo personagem. Nesses episódios, assim, eu tô revendo Voyager pela 1000ª vez, mas dessa vez o Rodrigo, ele tá assistindo, mas assim, a passos de tartaruga. Até porque quando eu falo pra ele, tipo assim, olha só, esse episódio é muito ruim, não vamos assistir. Ele não me dá ouvidos, ele quer assistir igual, e aí é óbvio que ele termina o episódio pensando assim, por que eu tô assistindo? Ele deve ficar pensando, sabe? Eu suponho que ele fique pensando assim, por que eu tô assistindo The Voyager mesmo? Por que eu não tô assistindo qualquer outra coisa na minha vida? E aí demora muito tempo pra gente assistir o próximo, mas... É o amor, ele fez isso por mim, ele já assistiu todo Deep Space Nine por minha causa, né? Vamos lá. Deep Space Nine eu acho que foi legal. Diário do Capitão, data estelar 48532.4. Estamos a caminho de um planetóide errante. O Sr. Neelix informou que é uma fonte rica de dilítio. Se ele estiver certo, será uma boa ajuda para a nossa escassez de energia. Eu acho bacana desse episódio, assim, ele começa bem, eu acho, né? Porque ele começa um pouquinho com o pé no que a gente espera um pouquinho de Voyager, né? Ele citando o problema de energia, essa confusão que o Neelix arruma na cozinha ali, transformando a cozinha no refeitório, que pra mim, isso daí faz muito mais sentido, assim, como sendo um espaço das pessoas, assim, de lá bater papo, trocar ideia, do que pela questão da alimentação, porque o replicador, pra mim, resolve o problema, né? Porque o replicador, ele pega o cocô da pessoa e transforma em comida, então, enquanto tiver energia, não vai faltar comida, né? Então, mas é que aí a gente vai de volta naquilo que tu começasse falando, assim, realmente eles estão com um problema de energia, então tu transformar matéria em energia requer uma determinada quantidade de energia, mas energia e matéria requer muito mais, então aí que tá o problema, mesmo que eles transformem o cocô em comida, a energia que é demandada para isso, acho que daí ela justifica que se use, que eles tenham rações semanais, né? Porque depois eles ficam lá fazendo apostas com rações semanais e tudo mais. Mas é porque eles estão racionando isso, né? Eles vão ter que aceitar comer a comida do Neelix, coitados. Nossa, deve dar muita dor de barriga. A gente fala que não é dureza, que a nave tá toda bonitona, mas olha aí, ó, pensa, 7 anos comendo comida do Neelix. Não é bom. Mas aí é legal, porque pelo menos nesse início eu acho que ela bota um pezinho naquilo que deveria colocar, né? E acho que o desvio, ele é um desvio até justificável, né? Tá procurando uma fonte de energia. O que não é justificável é, sim, os cara deixa ali um marcador de dilítio, né? Eles vão lá e fazem a leitura e depois descobrem que não tem dilítio nenhum. Não sei se a gente pode imaginar que talvez fosse uma armadilha para poder atrair pessoas para lá e tal, mas nesse sentido eu sempre penso um pouquinho
foi uma certa facilidade do roteiro aí para levar a nave para lá. Tudo bem, acho que até aí funciona bem, né? Acho que tá dentro do que a gente esperava, um pouquinho para o que a gente podia esperar da série, eu acho, né? Chakotay Paraquinho, ainda estou captando assinaturas de dilítio, mas não há formações de dilítio aqui. Você já encontrou alguma coisa? Eu estou fazendo uma análise dos extratos das rochas dos arredores. Até agora não há sinal de nenhum dilítio. Continue procurando. Nilix para o comandante. Acho que encontrei alguma coisa. Uma caverna grande, a aproximadamente 20 metros da minha posição. Eu estou lendo uma enorme formação de dilítio. Mantenha a posição. Fique dentro da área de busca. Estou indo para aí. Eu acho que como esse tipo de armadilha não deve ser uma coisa tão comum, eu perdoo a falta de diligência no sentido de tentar investigar um pouco mais antes de descer, porque no final das contas, desde o primeiro episódio, a Janeway ela fala, não, o nosso objetivo é voltar para casa, porém a gente vai fazer uma jornada de descobertas nesse meio tempo, sabe? Então, assim, essa coisa de descer pro planeta, isso pra mim é tudo bem tranquilo, assim, sabe? É claro que às vezes tem uns episódios que tu fica pensando, meu, o que aconteceu aqui, sabe? Que tá muito errado o negócio, tipo, sei lá, os caras descem pra um planeta de um runabout sem saber se eles vão conseguir voltar ou não, enfim, aquelas bobagens que não tem pé nem cabeça, sabe? Mas nesse caso, assim, eu entendo que eles não tenham sido tão diligentes na hora de fazer os scanners e tal, porque eles não tinham como imaginar, né? Eu acho que até agora a gente não tinha visto isso. O que eu digo ali é o seguinte, vamos lá. Aí lá na frente a gente vai entender um pouco, pelo menos eu faço a leitura. Por que eles foram parar ali? Eles foram parar ali porque o Nilix diz que ali é uma fonte de dilítio, né? Então isso teoricamente é algo de conhecimento público. Na verdade, lá não tem dilítio nenhum. O que está gerando a assinatura do dilítio é o equipamento do pessoal lá que rouba os órgãos, os vidianos, né? Os vidians. E aí o que acontece? Por que eles fazem isso? Por que existe essa assinatura de dilítio? Um chamariz para levar as pessoas para lá e roubar os órgãos dela? Essa que é a divagação que eu fico fazendo aqui. Entendeu? Não, parece que é isso, assim, claro, porque dilítio é uma fonte de energia que ela todas as civilizações Vimos em Discovery que dilítio praticamente levou quase ao fim do universo. Porque todo mundo usava, né? Então, assim, claro, o dilítio isso a gente vê desde lá de Enterprise, né? Que daí tem aqueles os Klingons que ficam assolando aquela comunidade que fazem o refino do dilítio, né? Enfim. Então, assim, parece que é isso, assim, né? Que eles fizeram ali um chamariz e agora o Nilix, ele sempre me parece muito... ele sempre precisa ficar provando que ele tem utilidade para a tripulação. Então, assim, até o fato dele não ser mais cuidadoso também, tipo assim, tá, mas calma aí, eu ouvi falar que é assim, que é um planeta de dilítio, mas eu tenho contatos que já foram aqui, que já conseguiram minerar, nada, né? Ele não faz nada, mas acho que é sempre nessa coisa, tipo, essa ânsia dele, sabe? Achando que se ele não for útil, ele vai ser expulso. Eu acho essa nuance interessante, eu só acho que isso é feito de forma errada. Eu acho que ele ter essa preocupação, se eu não provar minha utilidade, vão me colocar pela escotilha aqui, vão me mandar para o espaço. É legal ele ter essa preocupação, mas a maneira como ele fica é sempre uma coisa irritante. É o cara que vai lá e nesse episódio ele já começa, ele vai lá, mete a mão num negócio que ele não sabe o que é, tal. Tudo bem que, né, ninguém viu ele fazendo aquilo ali, mas tudo bem, deixa pra lá. E transformando, né, a sala de jantar da Janeway num fogaréu ambulante, tá? E depois ele quer descer, ele quer fazer tudo, ele quer descer, quer ir pro grupo, e não ouve as instruções e tal, assim. Mas ele faz de um jeito que eu pelo menos não consigo ter nenhuma simpatia pelo personagem, ele sempre me irrita. Sim. Né? E dessa vez, assim, ele já
de novo, né? Me irrita. E se ele ouve o Chakotay, não tinha acontecido nada disso aí, né? Porque o cara já manda, o cara volta e ele fica ali enchendo o saco. Não é a dele, não tá acostumado com isso. E aí eu acho que a Jane deu uma vacilada, porque você não dá pra, né, mandar... E aí eu vou fazer uma observação, de novo, né, de uma daquelas 200 observações que eu faço. Isso daí não é só uma observação que a gente faça para a Voyager. Mas tinha que ter um outro pessoal para descer. Tinha que ter bota lá um engenheiro, um mineiro, alguém para ir lá e falar. Aí desce o primeiro oficial, o Alferes sabe tudo e o Talaxiano para saber se tem de lítio lá embaixo ou não. E acho que a B'Elanna também, né, se eu não estou enganado. Assim, mas tudo bem, vai lá, tem um monte de coisa esquisita como essa em Jornada nas Estrelas, então essa aí não... O Neelix, pra mim, ele é o Uni do Caverna do Dragão, sabe? Ele é o que sempre tá enchendo o saco, é irritante, é o que arranja problema. Nossa, o Neelix é tipo assim... É por isso que e às vezes, quando eu tava assistindo os episódios aqui com o Rodrigo, às vezes eu dizia assim... Será que se a gente falar muito, se a gente ficar desejando muito que ele morra, ele morre, sabe? Tipo, será que muda o episódio? Eu lembro que você comentou isso. Se a gente pedir com bastante vontade. Força, pois é, mas não, né? Então esse é outro episódio que eu ficava pensando assim, mas gente, deixa ele. Coitado dos caras, estão precisando de pulmão. Deixa o pulmão pra ele, sabe? Mas não. Agora, essa parte agora em que o Neelix volta pra enfermaria... E o doutor faz essa jogada aí para manter ele vivo. Eu acho que é uma jogada interessante. Eu acho assim de né, pensar talvez mais no aspecto de ficção científica. E a gente sempre pensa em ficção científica, essa coisa da viagem espacial. A gente pensa na ficção científica como essa coisa da viagem no tempo, das anomalias, mas esse negócio da medicina é bem interessante, né? E assim, a Jornada não explorou muito isso, dessas possibilidades. A Jornada foi muito conservadora. Não, a gente tem prótese, a gente tem uma prótese para perda de visão do George, a gente tem uma prótese para o coração do Picard, mas essa coisa de usar outros elementos como eles estão usando agora, aí a questão de uma possibilidade, embora seja meio que viagem, mas sei lá, a gente hoje tem, por exemplo, próteses feitas em impressoras 3D, por exemplo, né? Eu acho que Jornada, nesse ponto, o episódio ele flerta um pouquinho com essa coisa da ficção científica, quando ela aponta algumas possibilidades assim, de coisas que podem vir a existir num futuro, que podem ser utilizadas. Eu não sei se eu estou viajando muito nessas groselhas que eu estou falando aqui. Eu acho bem interessante, assim, eu acho legal pensar nisso. Claro, aqui eles estão falando, eles criam um pulmão dentro, com a mesma tecnologia que eles criam coisas do holodeck, né? Então, mas assim, se a gente for pensar que hoje eles fazem com coisas... Agora eu não me lembro muito bem, sabe? Tipo, mas pensando assim, rapidamente, era um negócio com um tipo de açúcar, eles criavam órgãos que daí eram transplantados, aí as células elas iam crescendo assim dentro daquele esquema que eles tinham criado, e aí depois coloca aquilo no corpo e daí o corpo ele absorve aquele açúcar e daí fica só com os órgãos, com as células da pessoa, enfim, tem umas coisas muito loucas assim que os caras fazem, sabe? E eu acho legal assim, o plot na verdade dos Vidians não é absurdo, quer dizer, absurdo para nossa tecnologia hoje mas assim, eu acho que é um plot interessante, sabe? Os caras terem uma doença bizarrona que eles não conseguem, e aí eles acabam avançando a tecnologia de uma forma muito dramática, assim, né? De tanta parte genética. Então eu acho interessante, assim, esse ponto que tu traz de como esse lado da medicina poderia avançar e é pouco explorado, verdade? É bem pouco explorado em Jornada, né? Eu acho que aqui a gente consegue ter alguma coisa ainda com os Vidians, mas mesmo assim bem pouco, né? Bem, porque acaba indo despencando por outro lado. Agora, eu achei interessante, aí eu não sei se alguém se preocupou com isso ou se era uma necessidade do roteiro. O Neelix, ele não pode se movimentar. Dar a ele essa restrição, olha, você vai ficar vivo
mas você não pode não pode mover 1 milímetro daqui. Pulmões holográficos? Sim, e estão funcionando bem, embora isso pareça pouco modesto. Quanto tempo vou viver assim? Eu não sei. É um procedimento médico sem precedentes. Quando vou sair dessa restrição? A não ser que a Capitão Janeway consiga recuperar seus pulmões originais, terá que permanecer na restrição isotrópica indefinidamente. Quer dizer que eu posso ficar aqui o resto da minha vida? Sim. É uma discussão filosófica interessante, né, no sentido de que o que é a vida, vale a pena para a pessoa ter esse tipo de vida dessa forma. E aí eu acho que é uma discussão que nesse caso do episódio ela não consegue avançar, porque o episódio ele tem que começar e terminar dentro desses 45 minutos, mas imagina que o Neelix passasse talvez 3, 4, 5, 6 episódios assim, faria muito sentido ele pensar, cara, eu não quero viver assim. Sim. Né? E aí uma discussão ética sobre isso, né? Sobre, não, e aí, o que se faz? Deixa o cara morrer porque ele quer, mas tal, mas ele tem esse direito. E acho que é uma possibilidade de uma discussão, uma oportunidade perdida desse tipo de discussão, né? Porque ela passa muito rápido no episódio, né? E aí por essa necessidade do modelo, mas eu acho que a gente poderia ter uma discussão interessante nesse sentido, né? Como a gente tem em Ethics, em TNG, né? Com o Worf querendo morrer. Exatamente, exatamente. E preferindo passar por uma cirurgia super arriscada e tal, né? E aí todas aquelas questões. Ethics eu acho que é um episódio que é excelente nesse sentido de trazer essa discussão de uma forma muito... Porque ele foca no que é importante, né? Tipo assim, ele sofreu um acidente ridículo. Tipo assim, um super guerreiro lá que... fodão, que ganha campeonato não sei aonde, de Bat'leth, foi lá, uma caixa de plástico caiu na cabeça dele, enfim... Mas assim, e aí não tinha que focar nesse problema, sabe? Da caixa de plástico ser malvada, de atrás da caixa de plástico. Os caras conseguiram focar no que era importante, né? Para aquele episódio, pelo menos, que era essa discussão. Claro que aqui tem a apresentação de outra. Ser malvada. Não, mas é ridículo aquela cena da caixa de plástico caindo, tipo assim, é um negócio bizarro. Mas enfim, tudo bem. E aqui a gente, tudo bem, aqui a gente é apresentado a essa nova civilização, os Vidians, né, e essa raça e o problema deles, mas e aí eu acho que não tem tanto tempo, né, e talvez até se a gente tivesse mais tempo de ter essa discussão, talvez a gente pudesse ter um pouquinho mais de simpatia pelo Neelix, né. Mas não eu acho que você tocou num ponto, assim, duas coisas. Primeiro, quando você lembra do Ethics, aí você me dá uma plataforma para falar de novo em outro episódio de Void que a nova geração já fez. Então você não precisava fazer, né? Mas e aí a gente, de novo, além disso tem uma outra coisa. Esse episódio talvez funcionasse melhor, e aí a lembrança que você tem de Ethics é legal, porque se eu não estou enganado, acho que é o episódio da 4ª temporada. Se não estou enganado, talvez, mas é mais para adiante o Ethics. E é um episódio que você já conhece o Worf. Então ali, quando acontece aquilo com ele, você tem uma identificação com o cara, você entende, você sabe qual é o impacto que aquilo causa para ele. É claro que não poder se movimentar, a restrição que o Neelix tem ali e que o Worf tem, ela é realmente traumática para qualquer pessoa. A gente não precisa conhecer a pessoa pessoal, ter um vínculo com a pessoa para saber isso, mas claro que vai causar um impacto. Mas quando você conhece, se importa com o personagem, dramaticamente isso faz muito mais sentido. Tal. E aí a gente estava no quinto episódio da série, e o Neelix não é um episódio, não é um personagem que desperte simpatia da gente. Talvez aí também um outro erro, ou uma tentativa de criar uma simpatia no Neelix, e também acabou não dando muito certo. Agora, o Neelix, ele tem esse problema também por conta da imprudência dele, né? Porque se meter em coisa que ele não tem que se meter. E aí acaba colocando de novo todo mundo em risco, numa caçada atrás
dos caras que causaram esse problema. E fica difícil a gente conseguir ter simpatia pelo personagem. E aqui, mais uma vez, a Janeway no planeta também, né? Se colocando em risco por causa de um abobado. Em modo Capitão Kirk. Aquele negócio lá de que o primeiro oficial que desce na missão só funciona mesmo na TNG. Que Voyager é só a Janeway que desce, né? Voltando aqui para a parte do Nilix, aí a gente volta, né, primeiro para essa coisa do doutor. Eu gosto muito do personagem, eu gosto muito do ator, mas o doutor sempre faz coisas que eu acho que vão além da sua capacidade, né? Mas eu acho que não. Eu ia comentar essa coisa do sentimento e tal. Eu acho que é um pouco complexo imaginar que um programa que não foi construído para isso possa desenvolver. Mas eu acho que aí o fato dele conseguir uma solução, eu acho que aí é entrada de dados, né? Ele tem todas as informações, ele consegue formular uma hipótese e a partir dessa hipótese tentar formular uma possível solução. Eu acho que nesse caso funciona bem. E a gente pode dizer que é uma inspiração, mas eu acho que ainda cabe para alguém que teoricamente não é humano e que não seria uma pessoa muito criativa. Eu acho que o doutor, ele é o programa dele é até interessante assim, porque agora também tô lembrando de outro episódio em que eles têm que fazer para tirar da B'Elanna um alienígena que gruda nela. Aí eles têm que chamar um doutor cardassiano, super expert em exobiologia e tal, uma coisa assim. Mas e aí é engraçado, né? Porque, na verdade, teoricamente, seria simplesmente colocar aqueles inputs, aquele conhecimento daquele doutor cardassiano para dentro do programa do doutor, né? Mas, enfim. Exato. Eu acho que é natural que eles tenham... Tendo essa tecnologia, que eles também tenham colocado um pouco dessa capacidade de aprender e capacidade de empatia para ele poder ter bedside manners, né? A capacidade de empatia com os seus pacientes, né? E bons modos com os pacientes, esse tipo de coisa. O meu problema com o doutor é que o doutor em si, da maneira como ele talvez ele seja uma realização ainda mais fantástica do que o Data. Primeiro dizem que não há médico, então eu tenho que ficar de plantão 24 horas. Aí dizem que não há enfermeiros, então não tenho ninguém para me ajudar. E agora, tenho um paciente com severos e possivelmente demorados problemas emocionais e não há conselheiro a bordo. Eu sou um suplemento médico de emergência. Um suplemento. Só isso. Não estava programado para nada disso. Isso é inaceitável. Eu não entendo nada de engenharia holográfica, mas se quer saber minha opinião, você não tem sido aceitável. Você tem sido notável. Porque o Data ele não consegue emular um ser humano. E talvez ele seja como um personagem muito mais crível do que o Doutor, porque o Data em momento nenhum ele não consegue. Ele chega lá, ele tenta entrar naquela coisa do espirro, dele não entender uma piada, né? E ele não consegue, ele tenta. Mas ele tem algumas situações, alguns momentos em que ele consegue fazer um julgamento, né? Isso é legal, ele tem alguns episódios assim, mas em momento nenhum ele consegue emular um ser humano. O doutor, ele emula um ser humano. É uma realização muito mais complexa do que o Data. Muito mais complexa do que o Data. Sim. Né? E a capacidade computacional que a tem que ter para realizar isso é absurda. Então, assim, a tecnologia de computadores da Federação deve estar extremamente além da nossa compreensão. Mas, enfim... mas aí a gente também tem que considerar que o Data, ele pode fazer o que quiser, andar para onde quiser. O doutor, ele só vai conseguir sair dos lugares onde tem emissor holográfico depois que ele conseguir uma tecnologia do século 29, eu acho, né? 29. Então, na verdade, assim, ele é incrível dentro do holodeck e de onde tem os emissores. E fora que, tipo assim, ele também, ele era completo, ele não era nada autônomo, né? Ainda no início da série, ele tinha que pedir para desligarem o programa dele. Ele não tinha acesso a várias coisas vários lugares da nave. Então, eu acho que é uma comparação válida, mas o doutor tinha muitas restrições que o Data não tinha. Então, cada um tinha coisas.
E fora que o Data ele conseguia colocar para dentro do seu programa várias. Ele aprendeu a tocar violino, aprendeu a ser ator, sabe? Ele tem capacidade também de aprendizado. Só que o doutor, ele tem mais uma coisa mais de empatia também, sabe? Realmente de conseguir ter sentimento e tudo mais, mas aí acho que tem mais a ver com o programa do doutor que criou ele, né? Pois é. Esse episódio, inclusive, lá do pai dele é bem interessante. Perco os pulmões e quando acordo, Pérez está na espreita como um abutre rectiviano. Do que você está falando? Viu o jeito como ele falou aquilo? Estarei na ponte se você precisar de mim. Por que ele não puxa a tomada do emissor holográfico e acaba logo com isso? Me tiraria do caminho para poder ficar com você só para ele. Neelix, você está exagerando. O Tom está dando muito apoio. Ah, então é Tom, agora é assim. E de novo aí a gente tem um pouquinho do Neelix, né? Neelix sendo Neelix, embora que aí tudo bem, acho que a gente pode até ter um pouco de empatia com a pessoa que está na situação que ele está. É normal, às vezes, você ter uma situação de desespero, né? Porque ele dá ali umas cortadas na Cass e tal, tem essa coisa do ciúme, blá, 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 mas eu acho que aí na situação que ele está é compreensível, né? A pessoa ficar um pouco deslocada e ter um certo sentimento de desespero, e eu acho que não vejo como uma falha de caráter do personagem, como em outros momentos a gente fez a leitura, né, do personagem como de uma certa forma. Já considerei as outras opções. Se Neelix tem chance de sobreviver, temos que agir. Alerta vermelho. Sr. Paris, marcar um curso. Sim, capitão. Sr. Tuvok, escudos ao máximo. Phasers em prontidão. Capitão, estou mantendo a força dos propulsores de ré apenas. Esta passagem está começando a ficar um pouco estreita demais para o meu gosto. Use seu discernimento, Sr. Paris. Algum sinal daquela nave? Aí, né, assim, eu sou um fãzinho da Jenny, como eu já te falei, como capitão. Eu acho que ela manda muito bem. Mas eu acho que ela, sabe, enfiar a nave dentro do asteroide, que ela não sabe o que ela vai encontrar lá dentro, colocar em risco todo mundo, inclusive o Neelix, que ela está tentando salvar. Eu acho que não é uma ideia muito inteligente, não. Pois eles... Aí, por outro lado, eu fico pensando, assim, que ela tem umas atitudes bold, né? Ela também tem esse outro lado, que, por exemplo, o Tuvok certamente não faria isso. Ah, capitã, a gente acha que é apertado, sugiro precaução, não sei o que, né? E ela diz assim, bom, vamos lá. E assim ela consegue também se escapar de várias situações, né? Mas por que não mandar uma nave auxiliar lá pra ver o que tá acontecendo, em vez de enfiar a Voyager dentro daqui? Não sei se ela não tem que ir, mas manda uma nave auxiliar pra lá, pra ver o que, em vez de enfiar a nave inteira num buraco que ela não conhece. Faz Sem sentido. saber o que está acontecendo. Então, acho que aí, tipo assim, quiseram criar talvez uma história em que, olha só como é que é, a Jenna é fodona, ela vai... E eu tenho muita simpatia por esse tipo de atitude da Jenna, né, de colocar em risco, não em risco, assim, tem um episódio da Nova Geração, é um do Worf que eles vão mediar uma disputa Klingon, e aí o Worf vai para a nave do Goron e ela é atacada, e o Picard dá as costas e vai embora, e o Riker, pô, mas você não vai fazer nada? Não, se a gente se meter nisso daí, a gente vai colocar a Federação no meio de uma guerra Klingon. E vai embora e larga o Worf lá. Eu acho assim, do ponto de vista diplomático, ele está coberto de razão. Do ponto de vista capitão, eu não quero servir com esse cara. Então eu acho que e aí veja bem, ele não está errado, tá? Eu acho que a atitude, quando eu digo isso, não digo que ele está errado, ele está correta, mas pensa você como tripulante, olha, pô, o cara largou o fulano lá e foi embora. E aí logo depois, não, muitos anos depois, a gente tem em Discovery a hora que a Tilly
tá lá no universo lá micelial e o Pike, ele concorda com aquele plano de colocar a nave em risco para ir atrás dela, né? E aí eu acho que aquele discurso, Starfleet is a promise, you give my life for me and I give my life for you and nobody kept behind, alguma coisa nesse sentido. Cara, eu gelo quando ele fala isso, cara. É isso aí, pai, que vamos atrás dela e tal, né? E essa historinha toda, assim, eu acho que esse lance aí da Jenna é meio nessa pegada, não, vamos atrás do cara. Mas eu acho que aí ela acaba colocando, e a intenção eu acho que é essa, mas eu acho que aí ela tinha outras alternativas, como mandar uma nave auxiliar lá para ver o que estava acontecendo, né? Só que isso mudaria totalmente a dinâmica, né, da cena como um todo, mas passa a impressão de alguém, às vezes, assim, não vou dizer incompetente não, mas eu acho que ela correu um risco desnecessário ali, né? E quem escreveu esse roteiro pensando em mostrar o quanto ela é capaz de fazer pela tripulação dela, eu acho que coloca um pouco em xeque essa capacidade de avaliação. Não. Quando correr e quando não correr um determinado risco. Ali para mim era o fato de pegar e enfiar alguém numa nave auxiliar e ver o que estava acontecendo. Mesmo que ela quisesse ir, mas não enfiar a nave inteira naquele buraco. Até pode ser, mas acho que essa situação, por exemplo, do Picard, que tu citaste, na minha opinião, ele não... Eu acho que assim, acho que ele fez o certo e eu acho que todos os tripulantes, inclusive o Worf, devem ter entendido o que aconteceu ali, porque é diferente de tu colocar uma nave em risco ou tu colocar toda a Federação em risco de guerra e tudo mais, sabe? É diferente, assim. Não, mas aí eu tô falando do meu lado fanboy. Tá. Né? Não é o meu lado racional. O meu lado fanboy, eu sou pai que... Porra, vamos lá! Vai entender. Mas vai, eu interrompi seu raciocínio. Não, mas assim, nesse caso, tu diz assim que o risco de colocar no asteroide era porque é pequeno, você não sabe o que você vai encontrar lá. Não sabe o que você vai encontrar lá. Mas a verdade é que tu não sabe o que tu vai encontrar em lugar nenhum, sabe? Tipo, tu vai descer em qualquer planeta, tu não sabe o que tu vai encontrar. Enfim, eu acho que... E pelo Neelix, né? Pelo Neelix eu não andaria nada, não faria nada. Olha, que pena que ele se meteu nessa roubada. Mas, realmente, eu acho assim, acho que ela não acho que ela fez errado nesse caso, não. Eu não sei, eu acho que e aí assim, eu acho que a atitude dela, assim, quando eu digo atitude, eu digo, você olha na tela e você vê, né, ela tá lá altiva e tal, mas eu acho que nesse ponto aí eles poderiam ter pensado em outras soluções, mas enfim, ela vai enfiar a nave lá dentro e tem todo aquele os bubbles lá de não, e não sei o que, reflexo pra lá e reflexo pra cá e tal. Trilha de íons. E aí temos mais partículas. A gente tinha que fazer um dicionário de partículas de voz. Né? Um dicionário de... Né, todas as partículas que a gente aprendeu que foram criadas em cada episódio de Voyager é um festival de partículas e nomes esquisitos que salta aos olhos, né? E aí, voltando, né, para essa questão ali da Cass e do doutor. Eu só tenho feito o que o programa me permite fazer. Dê mais crédito a você mesmo. Foi você quem salvou a vida dele. Você fez, não um programa. É assim que parece você. É exatamente isso que parece. Como os médicos de verdade lidam com os problemas emocionais dos pacientes? Eles aprendem com a experiência. Você não é capaz de aprender? Eu tenho a capacidade de acumular e processar dados. Então eu acho que você vai ter que aprender. Como o resto de nós. Isso eu acho que é interessante, né? A gente de novo tá... E aí eu acho que é bacana isso. Né? E eu não sei se isso é se isso é uma virtude ou um defeito. Assim,
A gente pega essas falas do doutor com a Cass. Então a gente está vendo desde lá do começo, eles estão construindo um pouquinho desse relacionamento, um pouquinho da Cass com o doutor, né? Pá, tal, né? Então eles sabem fazer o negócio, ou sabem que isso funciona, ou acham que isso é interessante. Mas aí fazem escolhas, talvez, por exemplo, a escolha de enfiar a B'Elanna na engenharia num único episódio é uma escolha que para mim funcionaria melhor se eles fizessem igual estão fazendo com a Cass. Bate um papo aqui, troca uma ideia ali, aí o Perry está ali, ele se mostra inapto, e aí é interessante o comentário que o doutor faz, o cara dirige uma nave estelar de não sei quantas toneladas, eu acho que o cara é um bom mesmo. O cara pode ser muito competente para aquilo realmente, mas ele não tem a competência que o cara precisa, e o doutor consegue identificar na Cass, talvez não uma competência médica, mas uma competência para lidar com as pessoas. Ela é muito calma, ela sempre, né? Ela é uma pessoa sempre muito positiva, então, e é algo que falta a ele. E talvez por causa disso, né, ele queira trazê-la para trabalhar com ele, porque isso é algo que ele sabe que ele precisa melhorar, ele precisa fazer esse tratamento. Isso vem sendo construído, acho que desde o segundo episódio. Você tem um tijolinho. Então, quando chega agora, e ele, não, eu vou pedir para a capitã para você vir trabalhar comigo, não sou estranho. Sim. Né? Não sou estranho. Então, assim, aí quando eu digo que eu não sei se é uma virtude ou uma qualidade, é claro que é uma qualidade, mas eu acabo nem sabendo se isso foi feito de propósito. Né? De repente eles dizem, cara, vamos juntar, já que a gente fez sem querer e tal, porque eles não fazem isso de uma forma sistemática com todos os personagens. Os personagens brotam em algumas situações, às vezes, entendeu? Eu acho que às vezes, assim, eles deixaram... Esse é o tipo de coisa que eu acho que eles conseguiram camuflar nos episódios e fazer um tipo de link entre um episódio e outro, porque o tipo de série que não podia ser serializada, entendeu? Os caras, eles tinham que fazer uma coisa que acho que passasse sob o radar dos executivos, entendeu? Para eles deixarem passar, porque assim, o fato de tu não poder trazer, ter que ser sempre um episódio novo, que tu pode ver qualquer um a qualquer momento, isso atrapalha muito, muito, muito a construção dos personagens. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, que Voyager tem, sabe? Pelo que eu percebo. Que é justamente isso, assim, essa construção de personagem. A gente acaba conseguindo estabelecer personalidade e tudo, mas é de faceiro que sabe? Porque realmente, assim, se a gente for analisar, eles não têm tanto link entre uma coisa e outra. E aí, quando a gente vê esse tipo de link, a gente pensa, nossa, que legal, e que na verdade deveria ser uma coisa absolutamente comum, né? Normal em todos os episódios, mas não é. Com tudo, assim. Então, essa coisa de começar e terminar num episódio da B'Elanna ser promovida a chefe de engenharia, eu acho muito ruim também. Mas eu acho que dá para fazer, a própria série mostra que dá para fazer, dá para você ir construindo um pouquinho, né, esse lance da Cass com o doutor. Mas novamente, mas é isso que eu acho. Acho que eles conseguiram fazer isso porque era um papel pequeno, secundário, entendeu? Né? E também é por isso, assim, porque é um papel pequeno, é um papel secundário, sabe? É diferente de tu pegar, por exemplo, a chefe de engenharia, que tem mais aparições, sabe? Talvez por isso, assim, eu acho que é isso, não sei. De qualquer maneira, tem alguma coisa que para se discutir aí, mas voltando um pouquinho ainda aí nessa questão do Leros Bubbles, aí de novo o Chakotay aí, né, passando a perna no Tuvok, né? Ele que dá a solução pro negócio lá, Tuvok. Vamos explodir a nave. Mas o Chakotay, não, mas se a gente diminuir a potência, o Tuvok, os caras podiam ter colocado essa fala pro Tuvok para ele não ficar parecendo, né, um estagiário na frente do Chakotay, né? O Chakotay fez uma carinha de eu sabia e você não sabe. Mas eu acho que os conhecimentos na frota, isso é uma coisa que eu gosto muito, que os conhecimentos eles são complementares aí. E acho muito legal. Acho que essa é uma das coisas que a gente aprende bastante, assim, né, com Star Trek, que é tipo assim, saber
escutar, aprender, admitir quando o outro tem uma solução melhor, né? E seguir em frente, assim, e com a melhor solução possível. Não, isso é verdade. Até porque no mundo real, as melhores soluções são soluções de conjunto, né? Nem sempre você vai ter um gêniozinho que vai resolver um problema e é interessante. E quando você tem várias pessoas competentes trabalhando junto, o vetor de se dar ele é muito mais significativo, sem dúvida alguma, né? Eu não consigo nem imaginar o que o seu povo tem passado. Vocês devem ter encontrado um meio de ignorar as implicações morais do que fazem. Mas eu não tenho essa possibilidade. Eu não tenho a liberdade de matar você para salvar a outro. Minha cultura acha que esse é um ato repreensível, inteiramente inaceitável. Se estivéssemos perto de casa, eu prenderia vocês dois e os entregaria às autoridades. Mas eu não tenho nem essa possibilidade. Eu não estou preparada para prender vocês para sempre. Então não vejo outra alternativa. Eu acho que essa a gente tem aqui um diálogo que é até bem longo, assim, né, em que os caras estão tentando se explicar e tudo mais, mas eu concordo contigo, e uma das coisas que eu acho bacanas, assim, em Jornada é que a gente acaba se dando conta, e volta e meia a gente tem algum personagem que faz uma linha que fala assim, ó, é assim que começa, sabe? Se tu fala uma mentira, se tu começa uma perseguição, a coisa desanda, né? Então acho que é mais ou menos isso que tu tá falando, assim, né? Talvez os caras tenham começado pegando os órgãos dos cachorros deles e acharam que era normal, e aí a coisa vai desandando até um ponto que os caras nem se dão conta mais, que, tipo, eles estão matando outras pessoas para se manterem vivos por algum tempo, e tipo assim, cada uma dessas pessoas, quantas vidas elas precisam tirar de outras para se manterem vivas e nesse estado, sabe? Enfim. Mas aí, por outro lado, também qual é a solução deles? É deixar a civilização inteira morrer? E é complicado, né? É uma situação que não tem uma saída muito lógica, muito, muito óbvia, né? E eu acho que é um dilema complexo, né? Eu acho que é uma discussão que dificilmente você chega a um certo ou errado, porque não tem. E acho que é uma discussão muito interessante que o episódio propõe e que ele não explora. E essa coisa da Janeway, essa decisão da Janeway, né? É engraçado como é que pelo menos para mim, eu fico pensando, não, a Janeway tá certa. E quando eu penso que ela tá certa, mas ela tá errada. E quando eu penso que ela tá errada, mas ela tá certa. Ela tá, assim, ela não pode... Ela não pode deixar o Neelix morrer, porque assim, independente do Neelix, da gente gostar dele ou não, esses caras eles cometeram um crime, né? E aí ela vai deixar o cara impune ou se beneficiar dessa ação criminosa que ele cometeu contra outra pessoa, mas por outro lado, para ela reverter isso, ela tem que incorrer no mesmo crime, que é um crime, né? O fato, né, do cara dela ter que matar o cara para poder voltar recorrer para o Neelix poder voltar até o pulmão dele. É uma discussão ética e filosófica muito interessante e que eu acho que o episódio propõe e que não explora, né? Até porque você vê que essa discussão ela já é proposta no final do episódio. Você não tem muito tempo de explorar isso. Isso aí é resolvido em 2 segundos, eu acho. Isso, E a gente volta depois lá no Tuvix, né? Que daí tu começa a ter uma coisa mais interessante, né? Nesse sentido. Mas aí a gente volta àquela questão, né? Que se a gente tivesse um ethics da vida, que daí tu já tira o bode da sala logo no início, né, do episódio. Tipo, nas primeiras cenas, a caixa já terminou, a caixa de plástico já tirou os movimentos do super guerreiro vencedor de batalhas de Badleth. Aí tu consegue ter essa discussão agora que realmente aqui, quanto tempo eles ficaram atrás e não sei o quê, temos uma sala de espelhos, bibibi, como é que vai fazer? Tipo, lá no final do episódio tu consegue encontrar os caras, tu consegue saber qual é o problema deles, tu consegue entender qual é o problema ético que surge a partir daí, mas alguém já tá com esse órgão que vai morrer e bibibi. Então, assim, realmente acho que fica muito... Isso tudo poderia, tipo, já na primeira sequência, sabe? Antes do primeiro intervalo, tu podia já estar começando
a entender melhor o que tá rolando aí. Tipo, se na hora que logo no começo do episódio, quando os dois estão no planeta, eles fogem e a nave dispara, se eles aprendem os caras ali, e a Voyager não tem que ficar entrando em meteoro, tá? Esse tempo que eles ficaram atrás e tal, eles poderia justamente ser utilizado nessa discussão, que seria muito mais interessante e criaria ali um episódio muito mais rico do que o que ficou. E aí, do jeito que ficou, além dessa discussão ter sido reduzida a 2 segundos, a solução também logo lá, não, cada um dá um pulmão, a Cass dá um pulmão, pronto, acabou. E aí o Neelix, de novo, né, voltando a ser Neelix, porque a Cass, ela se oferece para doar o pulmão, não deixa a outra pessoa doar. Como assim? Como é que ele sabe que outra pessoa vai se oferecer? Né? Uhum. E segundo, ele não quer que a namorada corra o risco, mas ele não tem problema nenhum que outra pessoa assuma esse risco para salvar a vida dele. Sim, é vergonhoso. É mais uma fala que, tipo assim, que não tem pé nem cabeça. É o tipo de coisa que, tipo assim, que tudo bem, a pessoa até pode pensar assim, eu me importo mais com a Cass do que com o figurante que não tem nome. Mas, tipo assim, isso é problema teu, sabe? Não vai. É bizarro. Na outra pessoa pode morrer, você não. Entendeu? Como assim? Eu acho, não quero que ninguém corra esse risco por minha causa. Beleza, sim. Ok. Né? Mas, de novo, você vê que o cara, ele realmente não é uma boa pessoa. Coitada da Cass. Verdade, é verdade. Infelizmente, ela escolheu muito mal, né? E é isso, então eu acho que, sabe, e tinha espaço para discutir essa coisa, ao invés de você ficar perseguindo e aí a nave tem a mesma velocidade que a nossa, então você fica ali um tempo, né, atrás da nave, esperando alguma coisa. E aí assim, né, tipo, os caras não sabem que estão sendo, porque uma hora eles param. Né, param porque de repente acharam que ali era seguro, talvez porque a outra nave deles não pudesse ir até muito mais além de onde foi. Tudo bem, tem algumas saídas, mas independente disso, como estrutura de roteiro, poderia ter sido utilizado esse tempo para discutir essa questão, que seria muito mais rica para o episódio do que essa coisa de ficar ali perseguindo asteroide. Que seria o cerne do episódio, né? Seria novamente o grande assunto do episódio, virou mais uma nota de rodapé, né? Exato. E eu acho que é isso. Pelo menos assim, a lembrança que eu tenho dos episódios, assim, eles se perdem grandes oportunidades em Voyager. Né? A gente perdeu mais uma oportunidade. A gente tinha visto lá em Parallax essa questão da relação ali da Janeway com a equipe dela para poder colocar a B'Elanna como engenheiro e tal, e ficou naquela discussãozinha ali de buraco negro, né? E depois a gente veio no Time and Again e toda aquela questão que poderia estar voltando ali em termos da questão ambiental e de outras questões, e ficou naquela coisa do Technobubble que não foi para lugar nenhum. E agora essa discussão que poderia ser uma discussão ética interessante e que é jogada pelo ralo, e sempre em função, sempre privilegiando o Technobubble, né? É meio desagradável. Mas eu tenho fé que a gente vai encontrar. Eu já te falei que tem 2 episódios na primeira temporada que eu gosto muito, né? E um deles aí tá chegando. A gente vai ter sim, vai melhorar. O prazer de falar de um bom episódio. Então, posto todas essas questões, eu não sei, você tem alguma coisa que você acha que a gente deveria ter comentado aqui por esse episódio, que a gente passou por ele, deixou? Não, acho que a gente falou o que tinha para falar sobre. A gente já falou mal o suficiente do episódio. Mas então. Olha, eu não esperava que eu fosse falar tão mal de Voyager, mas é verdade. Agora eu tô começando a perceber alguns defeitinhos da série, sabe? Que eu não. Que às vezes passavam desapercebido, assim. De novo, né? Como eu sempre falo, já falei outras vezes assim. Voyager tem defeitos que existem
nas outras séries de jornada muito mais notada, principalmente na Nova Geração. E aí, de novo, vou me repetir. Acho a Voyager é muito parecida com a Nova Geração. Tá? E talvez esse cansaço da Nova Geração, mas, de novo, esse é outro episódio que poderia perfeitamente estar na Nova Geração. Você lembrou do Ethics, que é um... Né, aí eu acho que a Nova Geração consegue tratar melhor isso. Aí eu acho que ali escolheram melhor o que tratar no episódio. Não era, como você falou, a caixa malvada, era a questão de como é que o Worf tratava isso, né? Mas eu acho que é um cansaço, talvez, a gente ver alguns temas repetidos. E eu acho que a Nova Geração, quando ela acerta muito. Ela acerta muito. The Inner Light, Tapestry, são coisas assim, Drumhead, são coisas assim, memoráveis, né? E eu não vejo esses acertos em tanta... Mas vamos lá, a gente tem aí bastante temporada para encontrar esses acertos. Mas tem vários acertos. Outro dia eu estava fazendo uma lista do meu top 12 de Voyager. E tem muitos acertos, assim, tem muitas coisas muito boas. Não é uma lista fácil de fazer. Então, essa é minha... É que realmente essa primeira temporada ela é demoradinha, assim, tem uns episódios muito cansativos, né? Porque acho que é cansativo, assim, esse tipo de coisa, sabe? Acaba sendo cansativo. Mas tem muita coisa boa e algumas delas já estão chegando, então... Então, de 1 a 4, qual a sua nota para Phage? Eu acho que eu vou dar um 2,5. Eu vou ficar no 2 também, não vou dar 2,5 não. Eu acho que... porque acaba não tendo muita coisa no episódio, se a gente for olhar, né? É um Nelix sendo Nelix, o Nilix, né? É o Nilix sendo Nilix, é uma oportunidade perdida, uns caras ali meio assim e tal. Eu acho que o episódio começa bem ali, tocando um pouquinho nessa questão de dificuldade de energia da Voyager, mas já passa. Mas vamos ficar no 2. Mas eu dei 2,5 porque pra mim ele é um pouquinho melhor do que o Time and Again. Para o qual eu dei 2, que eu acho mais desinteressante. Esse daqui, pra mim, ele tem algumas coisas que são interessantes, que é uma civilização nova, com um problema novo, que é um problema interessante, com potencial para ser bem desenvolvido no futuro. Então, assim, ele tem coisas que deixam ali, sabe... Que te deixam pensando, assim, puxa, eu gosto muito de episódio que faz isso, sabe? Que me deixa pensando assim, o que no lugar deles eu faria? E eu não tenho uma resposta óbvia, sabe? Eu gosto disso. E esse episódio faz isso. Esse episódio, aí você tem razão. Eu acho que, embora mal aproveitado, esse dilema da Voyager, esse dilema da Janeway, né? O que fazer com o cara quando ela descobre, não é um dilema com uma resposta fácil. Isso eu acho que você tem toda a razão. Ele propõe isso daí, mesmo que ele não discuta bem o tema, mas aí é verdade, ele tem ele é um pouco mais ambicioso do que o Time and Again. Concordo com você. E eu acho que ele também tem essa coisa de te fazer pensar o que tu faria se tu fosse dessa raça, se tu fosse um Vidian. Tu ia concordar com morrer e era isso, sabe? Se tu visse, porque assim, eu acho que também é muito fácil, não é nada fácil, mas tipo assim, é mais fácil a pessoa dizer assim, tá, tudo bem, o meu destino é esse, é morrer com essa doença de bosta. Mas se tu visse teu filho, tua filha, com uma doença de bosta, tu não... Exato, porque quando a coisa tá com você, né, agora você saber que você, né, principalmente, né, os filhos, eu acho que acho que é o que pega, né? E aí é isso que eu acho interessante, sabe? Tipo assim, também tentar me colocar assim, se eu fosse um Vidian e visse um filho meu morrendo, precisando de um pulmão, eu ia pegar um pulmão de uma pessoa que eu nem conheço? Não sei, sabe? É complicado, assim, o que seria o correto fazer se não encontraram, mesmo com todos os avanços tecnológicos, se eles não encontraram nenhuma resposta. Não tem. E aí eu acho que a gente entra numa discussão, eu acho que se chegou a cogitar a criação de clones, né, para a extração de órgãos, para transplantes, e aí tem a ética disso também. Talvez, né, algo que flerte com esse episódio. Mas é verdade. Acho que como proposta de
como proposta de algo a pensar, eu acho que com certeza o Feige ele propõe mais. E aí, voltando no que você falou, imagina, Zé, em vez de repente se a Voyager desce naquele buraco lá, se ela de repente não dá de cara com o planeta dos caras e encontra às vezes com uma família, com pessoas e lida com aquela situação, né? Como é que verdade. É isso? Né? E conhece a pessoa que tá com pulmão, e aí tem que escolher se vai tirar o pulmão ou não, né? Exatamente, eu acho que é um pouco mais... E se o pulmão dele salva, eles conseguem replicar o pulmão, salvar 5 pessoas com o pulmão dele, sabe? Daí também vai voltar o pulmão para uma pessoa e 5 morrerem. Sei lá, tem um monte de coisa, sabe? Tipo assim, que daria para fazer, é verdade. Daria para ser mais interessante, mas eu acho que mereceu 2,5, porque ele tem... pontos ali. Você me convenceu. Vou me dar minha nota para 2,5 também. Você me convenceu. Você conseguiu faturar mais 0,5 para a Voyager. Eu queria aproveitar para lembrar quem chegou aqui até esse momento com a gente, que a coleção Trek Brasilis, os volumes 3 e 14, eles falam de Voyager, né, e são bastante interessantes. Para quem é fã da série, eu acho que é um acréscimo, além do Guia da Saga, que tem bastante informação. Esse material específico sobre a série, o primeiro, né, o capítulo 3, número 3, né, da coleção TB, ele fala de uma maneira geral de toda a série, faz um en passant de todas as temporadas. E o capítulo 14 ele foca especificamente na primeira temporada, que é essa que a gente está falando agora, comenta um pouco mais. Eu acho que é uma edição bem interessante para quem é fã da série e recomendo bastante. Então, quem tiver interesse, é só procurar lá no site Trek Brasilis. E é isso. Agradecer a todos vocês que chegaram até aqui conosco. Agradecer mais uma vez a companhia da Roberta. Roberta, suas considerações finais para a gente poder deixar o pessoal assistir o próximo episódio de Voyager, que eu sei que eles estão ansiosos para poder se preparar. As minhas considerações finais são: episódios melhores virão. Vamos firme na jornada. Pessoal, um grande abraço, uma boa semana, mantenham-se seguros. Obrigado mais uma vez e paz e longa vida.